AudioJungle. A gente quer a verdade independente do qual ela for, né? Saiu um vídeo agora, né, Marcão? Recentemente saiu um vídeo que a gente até tava conversando de um triângulo Sim, que É. a Marinha Americana o confirmou objeto que é um piramidal. vídeo real, né? O Pentágono confirmou a veracidade de um vídeo vazado para o documentarista Jeremy Corbell, em que aparecem OVNIs. Nas imagens é possível ver os objetos não identificados sobrevoando um navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos. Em um clipe de apenas 18 segundos, feito com o que parece ser um dispositivo de visão noturna, alguns objetos triangulares brilham sobre o convés do contratorpedeiro USS Russell, em julho de 2019, na costa sul da Califórnia. Confirmou que é um OVNI. Lembrando que OVNI não necessariamente é um disco É um ET, voador. é. Não, é um Não, objeto não voador não necessariamente identificado. Perfeito, isso. Que objeto voador não identificado pode ser um álcool gel que tacaram pra cima e ninguém identificou. E ninguém identificou E exatamente. Vai descobrem ficar depois. por isso É isso. mesmo. Significa que tem um ET ali dentro. Exatamente. Mas sobre a sua experiência que você vive, geralmente o que é um disco voador, como que é um disco voador, há relatos de disco voadores que realmente existem. Sim. Por exemplo, a gente tem o Celta, a gente tem o Toyota, a gente tem uma moto, eles têm também uma tecnologia do tipo, são vários tipos de diferentes, tem um que é disco, tem um que é um triângulo, como é que é? Perfeito. Tem os discoides, que são os mais clássicos, que é o disco mesmo, né? Que já foram avistados. Inclusive, eles, quando já teve vários casos que a gente foi, inclusive no litoral sul do estado de São Paulo, onde o OVNI pousa e deixa queimado a vegetação Sinais. ou radiação. O filme Sinais. Isso já é mais voltado para os crop circles, os agroglifos, né? Que são as marcas, mas não que necessariamente são entendi. os OVNIs que descem. Mas por exemplo, no litoral sul do estado de São Paulo, aqui, foi também um terreno baldio de taboas, daquela planta taboa, onde no bairro, num dia à noite, foi em 2008 isso, teve o blackout no bairro, os cachorros da vizinhança inteira, que era um bairro mais rural de Peruíbe ali, começaram a latir né, de madrugada. E de repente teve um morador, aliás, dois moradores, uma mulher que morava atrás desse terreno, numa casa, ela viu uma luminosidade de adentrar na janela dela, né? E ela viu que iluminou o chão. Ela ficou com muito medo e o Rottweiler dela estava muito agitado. Ela não quis nem abrir a janela. E teve um outro senhor que ele achou que estava roubando, inclusive, o Fusca dele. E ele saiu para ver. Maluco, lá... Por causa do blackout, o barulho dos Fusca cachorros. bomba lá fora, mano. A gente descobre agora, mano. Aqui é melhor do que lá. Os caras, mano, tem um Fuca lá embaixo, vamos pegar o Fuca. Uns puta da quebrada, os Ali da ZL, dos Ali. Entendi. Existe a Aí possibilidade... ele desceu e deixou queimado as bordas. Então isso a gente foi lá, ele deixou, ficou perfeito no sentido horário, cerca de 14 metros de diâmetro, né? Tipo como se fosse... É grande, então. Bem grande. E as pontas das taboas, elas estavam queimadas por algum tipo de energia que foi queimada. E é no brejo, porque ele pegou um monte de carrapato lá e tudo, né? Você entra lá nos locais, então, e a gente também mediu a radiação com o contador Geiger, para ver se, porque tem muitos casos de pouso mesmo, de naves, assim, às vezes fica algo radioativo. Nesse dia não tinha nada, né? Quando a gente testou com o Geiger, estava normal. Como é que é o interior de uma nave? Ai, é difícil, viu, dizer. Segundo o Bob Lazar, que é um físico, que diz que trabalhou nas engenharias reversas dentro da Área 51, ele diz que é como se fosse um espaço, tipo assim, como que ele menciona? Ele falou que é um salão, tem um lugarzinho só, acho que seria o lugar onde eles sentam, diz que um salãozão, e diz que tinha um compartimento por cima, no que ele trabalhou, como se umas escadas que levavam a um lugar de cima, mas que era um desperdício de espaço, que ele disse, que era um salãozão assim, segundo ele que trabalhou dentro do Isso que eu tô falando, você tá falando aqui que no Brasil ninguém tá falando sobre o assunto e tal, mas tem livros, ou tem, por exemplo, teve Alien, OVNI no mundo inteiro. Tem alguém que foi falou, mano, quer saber, eu sou bocudo, vou falar, um cara famoso que falou tudo que aconteceu, o cara que trabalhou na Área 51, soltou os cachorros, teve esse cara? Teve esse o Bob Lazar, ele, né, disse que foi recrutado, né, na época para trabalhar na engenharia reversa em uma base militar. O que é uma engenharia reversa? Ela seria, por exemplo, de utilizar, tirar a tecnologia, descobrir a tecnologia daquele objeto e pra repassar
para essas novas que nós temos hoje, assim, Sim. de certa forma, né? Sim. Então dizem também que os governos eles se interessam muito para fins bélicos, né? O interesse nesse Sim, o fenômeno. alumínio que fecha rápido e por aí vai. Isso. A Área 51 é basicamente para isso? A Área 51 ela é gigante, tanto que ela chama Área 51 porque na época, primeiro que na década de 80, os Estados Unidos sempre falou que não existia. Isso, que era um mito, mas sempre houve a Área 51. Aí depois, nos anos 90, vieram e falaram, não, realmente existe. E aí descobriram. E por que chama Área 51? Porque de tão grande, ela fica no deserto de Nevada, fica uns... Eu tive a oportunidade de ir lá perto, perto assim, né? Não dá para entrar. Não dá para entrar lá, você... Só de eu andar, tem um carro que segue você, do carro do xerife, os carros Tinha que pretos. ter um Close Friends. Área Mas- 51, paga R$120. Tu tava longe e já começaram Sim, porque você vai num perímetro próximo às entradas, né, do portão da Área 51, porque ele é gigantesco. Tanto que ela chama Área 51, porque na época os Estados Unidos tinham 50 estados. Agora tem 50. E era 51º estado Aí em não sabia nome, dessa informação. entendeu? E aí, o que eles faziam lá? Eles faziam todos os tipos de testes de projetos nucleares, projetos de aeronaves avançadas, só que não toda a parte da Área 51 mexia com essa parte de disco voador. Seria um local, né, no Groom Lake, lá dentro, chamado Base S4. Nessa Base S4 Que tá lá Roosevelt lá. Isso, onde tem os hangares e que tem as naves que foram capturadas pelo governo, estão... Aquela imagem da operação da cirurgia do ET, aquilo foi comprovadamente fake, né? Isso, foi. Por que fizeram aquilo? Acho que queriam muito vender, na verdade, na É, época, né? Porque ainda estava... Não se tinha tanta informação na época. E essa filmagem, ela foi ela saiu em 95, um pouco antes do caso Varginha, Sim. né? Então tinha toda aquela questão ainda, aquele mito, muita gente acreditou, mas depois Então, mas foi não falaram que era de desvendado. mentira só pra mudar a cabeça de quem poderia achar que era verdade também? Sim, mas não, ali foi constatado justamente porque houve vários erros técnicos que depois os pesquisadores na época conseguiram levantar no próprio vídeo, né? O horário que batia no relógio. Sim,